Que tal? Espero que bem, sim? Hoje iremos estudar um pouco sobre a cultura, novamente, certo? Só que hoje iremos falar sobre Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, certo? Vamos. Colômbia. La Colômbia é o único país que deve seu nome a Cristóbal Colón, que navegou cerca de sua costa caribeana a final do século XV, certo? Está ubicada no nordeste de Sudamérica e sua capital, a cidade mais grande, é Bogotá, certo? La Sierra La Casa de Papel tem um quem? Tem um personagem que se chama Bogotá, certo? Vamos. Colômbia tem de 42.771 milhões de habitantes, estimado em 2018. E sua área é cerca de 1.141784 km², certo? Colômbia tem a fronteira com a Venezuela, Brasil, Peru, Equador e Paraná. O Mar Caribe está no norte do Oceano Pacífico a oeste. Os primeiros habitantes da Colômbia eram de diversos grupos indígenas, em especial os chibatas, certo? Vamos. Ou seja, a Colômbia é o único país que tem esse nome por conta de uma homenagem feita a Cristóvão Colombo, que navegou nas costas marítimas dele no século XV. Tem aproximadamente 42.771 milhões de habitantes e sua área é cerca de 1.141.748 km², certo? A cidade dele, a capital é Bogotá, tá? E os principais povos são os chibatas, tá? Vamos. A economia. A economia do país da Colômbia é esbarriada em um banco de serviços de la agricultura, de la manifestação. As culturas mais importantes são a cana-de-açúcar, certo? La papas, el arroz, la banana, nariz e el café. Há plantação ilegal de coca, certo? Que se utiliza para a fabricação de drogas. Colômbia também é muito importante, certo? É um setor industrial que produz principalmente alimentos, bebidas, têxteis, produtos químicos e maquinários, certo? A Colômbia, a economia dela é baseada na agricultura e na indústria, em alguns serviços culturais. A principal agricultura dela é a cana-de-açúcar, as batatas e o arroz, certo? Também tem plantações ilegais de coca, que são produtos para a fabricação de drogas, tá? É um setor industrial que produz principalmente alimentos, bebidas, textos e produtos químicos e maquinários, tá, minha gente? La fauna e a flora. La Colômbia tem uma área coberta por manglares, sabanas desertas, sabanas, selvas tropicais. Entre os animais se encontra o jaguar, o tapim, el armadillo, el coyote, venado, certo? É um país que tem mais de 1.500 espécies de aves, desde grande condor até diminutivo de colibri, torturas, piranhas, crocodilos e alguns elétricos, que as erguias elétricas, vivem na água do país, certo? A população, aproximadamente, a mitad de colombianos são nestis. Es composto de descendentes de europeu com índio, ou seja, a população ela é mista de colombianos, é uma mistura entre europeus e indígenas, tá? Lá aproximadamente uma quinta parte da sociedade são africanos e europeus e outra quinta é branca. Um grupo mais pequeno de negros e indígenas. Os idiomas hablados são o espanhol e o idioma indígena. A maior parte de poblação de católico, mas 3 ou 4 parte de colombianos vivem na cidade, a maioria em região ocidental. A dança típica é a cumbia, é a música nacional típica da Colômbia. É uma principal aparição da região norte do país, em campo. Eles são mais tardechegos e as principais cidades. Ou seja, começou nos campos só depois que veio aparecer na cidade.
A cumbia é um ritmo alegre. A gente pode basear ele com o nosso, entre aspas, o nosso carnaval, alegria, tá, gente? Com muitas cores fortes, as mulheres com saias ciganas dançando, rodando na cidade, tá? La comida. A tamá o tamá é um platillo tradicional de la cocina mesoamericana, elaborada com massa, pastel geralmente enchido de maíz e se pode cozinhar em vapor. E vinha uma envolvida que se pode fazer uma hora de nascer. Mandioca, plátano, aguacate, inclui papel alumínio e plástico e se virá em ponte de consumo. Ou seja, o paná é esse aqui como se fosse a nossa famosa pamonha, porém dentro eles colocam abacate, macaxeira cozinhada, frango, essas coisas, enrolam tudo num palha ou num alumínio e colocam para cozinhar no vapor. E fica com aquele papel com a folha até a hora do consumo, tá? Vamos para o Paraguai, certo? La bandeira do Paraguai, la economia do Paraguai. Cuja la moeda é guarani, certo? É país pobre com ingresso capital de $4.800. Tiene una economía de mercado liberal, pero más destaca la economía informal, do que lo sobreviven buena parte da população desse país. Caso as mitas da população do país vivem na agricultura, agroindústria, esses produtos produzidos no Paraguai são mais econômicos que os vencidos. É com a região de fronteira existe um intenso contrabando. Os principais produtos são soja, trigo, mandioca, cana-de-açúcar, banano, algodão, arroz, café, o tabaco, yerba mate, azeite vegetal. Ou seja, o Paraguai é um país muito pobre. Por conta do PIB de lá, a moeda é o guarani. Eles vivem basicamente de economias informais, tá? E a população, ela é mista também na área da economia. Elas cambiam entre a agricultura e a agroindústria. Os produtos principais feitos lá, produzidos lá, é o quê? É o tabaco, a cana-de-açúcar, o trigo e a soja. São os principais. E o Paraguai é um dos países mais econômicos que tem para se produzir objetos. Por conta que ia caindo, mas detalhe. Lá o imposto é muito barato e tem fronteiras. E por isso existe muito contrabando do Paraguai, também para o Brasil e para outros países, certo? La dança é a polca. A tradição dele país é um baile de trajeras e que se galopea o baile. Um grupo de mulheres chamado galopantes e o baile com botelas. Também tem muito famoso em Paraguai, o contrário de muita gente sabe aqui. Ali as ninhas Paraguai bailam com as 10 batolas, uma em cima da outra, em sua cabeça. Acá, certo? La ponga pode ser assim ou assim, certo? Las roupas tradicionais, saias volante, fraldas volantes e muita alegria. Las comidas. La cocina paraguaia tem uma forte influência indígena, com predomina no nariz da mandioca, que são os produtos frescos e naturais. Sopa paraguaia é um pastel envolvido em harina de maíz, queso ralado, cebola, mantequilla, consume em qualquer momento do dia, frio ou caliente. Que é essa? Sopa paraguaia. É um pastelzito, uma torta, né, gente? E tem a chipa, uma bola de massa assada de polvilho com mantequilla e queso, tradicionalmente elaborada da forma de media luna. Recuerda muito o pão de queso, certo? A tortilha, massa fina com harina de trigo, huevo, queso, leite. Se pode comer com carne, inclusive com refrigerio, ou seja,
A tortilha, ela é uma massinha fina, feita de trigo, com ovo, queijo, leite, feito uma bolinha, como se fosse um bolinho de queijo. E ela geralmente é escolhida para lanchinhos. Já a tiba é como se fosse o nosso pão de queijo. A diferença é que ela é em forma de lua, tá? Lo Perú. La economía peruana. La moneda es Novo Sol. La agricultura envolve 31,7% da população peruana. Seus principais produtos são a chocofa, mangón, café, açúcar, batatas, patones e pimentones. Em Peru, nos produzem quantidade suficiente de arroz, mas soja e trigo, por lo que tiene que importar los produtos, ¿cierto? Dos indústrias merecem protagonismo da economia peruana. São a indústria pequena. Peru é o segundo país que mais pesca no mundo. Ele é o maior produtor e exportador de acina e azeite de pescado. A indústria de extração de minerais é um setor muito importante na economia peruana, responsável por 33% da exportação total do país. Em primeiro lugar está a atração de quê? De ouro, seguido por cobre, zinc, plomo, estanho, manganês e hierro. Peru também fabrica textura, bebidas, químicos, com nessas de vegetal, entre outros, certo? La dança marinera. Entre os bailes típicos peruanos, encontra-se maneira que é conhecida, de origem espanhola e andino. É muito comum na costa do país, e assim como os todeiros. Outro baile típico são as zanuqueiras, que é as amazonas e as ferteiros, Ayeno e Diablada, certo? Lá cá, as fotos das danças típicas, certo? Marinera, 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 certo? Uruguai. La economia, la moeda uruguaia é o que? Peso uruguaio. Se basa principalmente no setor agricultura e na exportação dos principais destinos dos produtos. La cria ganada, vacone, ovino, la exportação do produto deverá das atividades como carne, lana, cuero. La gran importância da economia uruguaia é a agricultura, são os produtos produzidos pelo trigo, arroz e la soja. La indústria uruguaia, os principais textiles, alimentos e químicos, la importação de combustível em matéria-prima é o possível crescimento das indústrias uruguaias, dando aos países a escala de relação de los recursos naturais, minerais. Ou seja, a moeda de lá é o peso uruguaio. O principal setor lá é a agricultura, tendo como principais produtos o trigo e a exportação dos destinos dos produtos deles é os produtos de origem da carne, da lã, o couro, e grande importância para a economia uruguaia. E a agricultura, o produto que mais produz lá é o trigo, o arroz e a soja, né? Já na área industrial, o Uruguai, a principal atividades dele é o alimento e os químicos industriais. A importação de combustível é matéria-prima. É muito possível o crescimento da indústria uruguaia, ou seja, a parte principal é o combustível, que o crescimento vai crescendo a cada dia mais para eles no Uruguai, dando ao país um escasso em relação aos recursos minerais, certo? La dança. La dança típica é a de dulces, certo? Vamos, é candomblé. É um baile com pequeno típico da América Sul, que tem tenido um papel importante da cultura uruguaia nos últimos 217 anos. Foi reconhecido pela Organização Nacional Unida para a Educação, a Ciência e a Cultura, como um patrimônio oral inaquele da humanidade. Esse candomblé se toca e baila tradicionalmente em las calles, com um desfile com três tambores diferentes, chico, piano, repique, diferentes personagens, baila coreografia específica. Ou seja,
O candomblé é uma das principais danças típicas, tá? Do Uruguai. A Organização Nacional Unida à Educação, Ciência e Cultura proclamou ela o que? Um patrimônio oral de intimidade humana, tá? O candomblé é bailado tradicionalmente nas ruas, como um desfile. Tem 3 tambores diferentes, que é o tico, o piano e o requipim. É diferentes personagens bailando coreografias específicas, tá? Ou seja, pessoas dançando na rua com coreografias ensaiadas. Acá a dança do início do candomblé. E vamos também falar sobre a payada. Se trata de uma forma poética y musical, originalmente de onde? El nombre de Rio Grande do Sul, que trabajó en el interior de Uruguay y Argentina. Su forma de vida dio grande importancia a la cultura y de la música, de la danza. La poesía es uno de los primeros estilos tradicionales, a partir de cual se exterior potencialmente lo milonga. E o tango é espalhada dos pagadores, montueros, de delo, de conguitarra, é cada um cantor, bem implicado de uma ideia de explicação de diálogo poeta, entre outros. Ou seja, a paiada é tipo os nossos repentes que temos aqui no Brasil. Só que a diferença é uma, que eles cantam a voz de violão e vão fazendo os duelos pessoalmente, cara a cara. Acá, la ilustración, bem gaúcho. E eu vou falar um pouco sobre a comida. Parrillada entre os pratos principais da corte de parrillada. Uma seleção de corte de carne de cabrito que se serve em restaurantes específicos de carne. Ou seja, a parrillada ela é um prato específico. Ela é um corte de carne, principalmente da parte do cabrito, a parte da costela, que é assado na brasa. Isso é servido em alguns restaurantes específicos de carnes lá. Também temos os asados de tira. Essa é nossa costela cortada prontamente. Ou seja, é a famosa costelinha cortada e assada. A diferença é que eles fazem um molho com pimenta. Uma delícia. Vamos. Deixa eu ver aqui. Uma parte também que eu esqueci de falar sobre a paiada, tá? Ela se originou, se trata de uma forma poética. Ela se originou por conta de um primeiro estilo musical, ou seja, foi envolvida a um homem do Rio Grande do Sul que estava trabalhando no interior do Uruguai e Argentina. E a sua forma de vida deu grande importância à cultura da música e da dança, da poesia. Por isso, a paiada é muito parecida com nossos vertantes, certo? Por conta de um imigrante. Vamos falar sobre a Venezuela, certo? La bandeira. Venezuela é um país localizado fora do continente americano, especificamente no subcontinente sul-americano, formado principalmente da área continental, também por pequenas ilhas localizadas fora do mar do Caribe. São pertencentes ao país com as ilhas Las Labres, Los Rombes, Ochilas, Blanquilas, Los Hermanos e Margarita, certo? Ou seja, é um país localizado fora do continente americano, especificamente não no subcontinente sul-americano, mas formado principalmente por uma área continental e também por uma pequena ilhas ao redor dele, localizado fora do Caribe. São pertencentes a um país com ilhas, as aves, os rocos, as branquilhas, Los Hermanos e a Margarita. A economia, Venezuela tem uma economia mista, basada no mercado de petróleo, certo? É um país que tem a gasolina mais barata do mundo. Essa é ocorrido porque a gasolina que vai a consumir está subsidiada por um governo venezuelano e é um dos principais exportadores de petróleo do mundo, certo? É um setor industrial que representa um herdeiro de 17% do PIB no setor agricultura. A representação herdeiro de 3%, o país exporta produtos como arroz, frutas,
y carne. Sin embargo, não é autossuficiente em seu setor. Ou seja, a economia venezuelana tem uma economia muito misturada, principalmente baseada no mercado do petróleo, pois ele é um dos principais países de fabricação de petróleos, tá? E um dos principais exportadores também. O setor industrial representa 17% do PIB e um setor agrícola representa apenas 3%. É um país de exportação de produtos como arroz, frutas e carne. Entretanto, não é autossuficiente em alguns setores. Vamos? La crise em Venezuela. Hablar sobre a Venezuela e não hablar sobre a crise da Venezuela não é hablar sobre a Venezuela, certo? Tem uma motivação política e econômica. Ha sido intensamente informada, enunciada en medios de comunicação. Essa dramática crise de censo humanitário começou em 2013, com a morte do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele sucediu atualmente o presidente Nicolás Maduro. Maduro pertencia a manter uma política similar à de Chávez. Se embarcou em cenário, encontrando o país presenteava uma realidade diferente que a vivida antecipou. Exemplo, a crise venezuelana. Falar sobre a Venezuela e não falar sobre a crise não é falar sobre a Venezuela, certo? Tem a motivação política e econômica e ha sido intensamente informada em inúmeros meios de comunicação. Esse drama criou um censo humanitário que deu início em 2013, com a morte do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Chávez ele se suicidou, né? E atuou o presidente Nicolás Maduro, tentando permanecer com o mesmo meio político. Entretanto, percebeu que a realidade era totalmente diferente, como era vivida antecipadamente, tá? Acá a imagem de Hugo e acá Nicolás Maduro, certo? Vamos. La dança. Propopo nasceu da mescla da cultura nativo, europeu, africano, todas essas mescladas e criou o baile típico da Venezuela. E também se pratica na parte da Colômbia, certo? Ou seja, essa dança típica da Venezuela, porém também é muito bailada e dançada na Colômbia também. La comida é pabelo criollo, é um prato tradicional venezuelano. La versión local de colombiación de arroz, frijoles y de comenzar de todo o Caribe. É um prato de arroz, carne desmunhada em um guiso de virino negro cocido. Ou seja, minha gente, é o famoso arroz com feijão preto, uma carninha e umas bananas assadas. Certo? Vamos cá. Vou falar sobre a dança. Ela também é dançada na Colômbia para marcar e cria um baile típico da Venezuela. Ele é típico por conta que acontece também nas ruas, tá, gente? Esqueci de falar isso pra vocês. E a comida principal é essa, tá? Ela é feijão cozinhado com arroz, batata. Ela é uma comida tradicional de lá, certo? E lá o recio, a escultura que iremos falar um pouquinho sobre o formulário será os dito alguns vídeos de las músicas típicas, certo? E queria que vocês olhassem um pouquinho o formulário e os vídeos, certo? Então, hasta luego, beijitos, tchau!